Então vamos lá? Bom, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre essa situação, essa emergência mundial que está acontecendo, onde que você poderia investir para se proteger. Para quem não sabe, né, se você vive num buraco de alguma forma, começou o caos com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está durando até os dias atuais. Depois disso, a situação foi se agravando ali. Agora a gente está também com um conflito armado entre Israel e o Hamas. E além de tudo, para piorar a situação, Paris, né, está sob alerta ali por ameaça de bombas. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais graves. Raul, como assim? Não é grave o suficiente? A Rússia, a Ucrânia, Israel e Palestina, aquela coisa toda ali, aquilo ali já não é grave o suficiente, Hamas, essa situação toda. E tem gente até falando da possibilidade da China aproveitar a muvuca para ir ali no Taiwan. Isso tudo já não é muito grave? É muito grave. Só que quando existe uma ameaça em Paris e começa a evacuar o Louvre ali, o principal museu de Paris, e evacuaram também o Palácio de Versalhes, né? Começou a ter uma evacuação então em vários lugares muito importantes. Isso aqui pode agravar a crise e levar ela para outro patamar, porque aqui começa a mexer com segurança, né, dentro do mundo ocidental, chamado assim, e começa a ficar realmente grave, não só para investidores, mas como todo mundo começa a ficar um pouco mais receoso de fazer investimentos, para onde vai o petróleo, para onde vai a nossa inflação, a economia é toda globalizada, a gente é dependente da economia desses países também. É sobre isso que a gente vai falar, e vou falar sobre a única coisa que é realmente capaz de vencer as crises, e vou dar o que eu vou fazer com o meu patrimônio e o que eu sempre fiz, né, e vou te dizer também o que você pode fazer. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz, já conhece o canal, já deixou o like lá no anúncio antes mesmo do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mão, não precisa deixar like, não precisa se inscrever, não precisa de nada. A única coisa é prestar atenção no vídeo. Se o vídeo for bom, aí você considera deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E para você, antes do vídeo começar, se você quiser ganhar um presente na sua casa, lembrando, a gente escolhe sempre um comentário aqui, envia o presente e fala o seguinte: antes de você ver minha resposta, o que você vai utilizar para se proteger nessa crise? Coloca aqui para mim, que eu quero ver a opinião de vocês. Eu vou escolher uma das pessoas aqui, a melhor resposta, né? E vou mandar um presente para casa aí. Então o que acontece? Quando chega numa situação dessa, a gente tem que observar para onde o dinheiro foge durante as crises. A primeira coisa que a gente vai perceber são sinais na economia. Quando a gente observa, então, a economia dos países, o que os países fazem durante uma crise? O que você acha que os países fazem? Eles vão comprar dólar? Você acha? Não. Dólar é papel. Vão comprar euro? Não, euro é papel. Para onde os bancos centrais correm quando a coisa aperta? Banco Central é quem regula a economia dos países, né? Os bancos centrais ao redor do mundo. Banco Central do Brasil, Banco Central dos Estados Unidos, etc. Então, os países, eles começam a montar reservas em ouro. E isso é tão nítido que eles sabiam que a situação estava se encaminhando para coisas não muito legais, que no primeiro trimestre desse ano, a compra de ouro pelos bancos centrais subiu 176%. 176%. Quando a gente vai observar como eles fizeram essa compra, né, a gente consegue observar aqui a utilidade do ouro, o que está sendo feito com esse ouro, você consegue ver aqui, olha só. Então aqui você tem barras coloridas. Em rosa aqui a gente está falando da fabricação de joias. Hoje em dia, placa de vídeo, processadores, etc., todos eles têm uma pequena quantidade de ouro. Essas coisas que vai no nosso celular também, tudo isso tem uma pequena quantidade de ouro aqui. Esse azul você está vendo isso. Então aqui você vê ali o total em barras, né, e moedas aqui, moeda de ouro e barra de ouro mesmo, que é muito fácil de armazenar. E aí você vê os bancos centrais e outras instituições. Aqui, olha essa quantidade azul, claro aqui. Olha o que eles estavam comprando lá atrás, a quantidade que eles iam comprando, 2010 quase nada, 2011 já uma quantidade grande, 2012 quantidade grande. Agora, a gente chegando no nível onde eles mais compraram ouro na história recente. Quando a gente fala aqui também dessa parte preta, a gente está falando dos ETFs, quando você vai investir lá fora em ouro, aqui mesmo no Brasil, né, o Gold 11 aí você tem diversos ETFs de ouro especificamente. ETFs lá fora como o GLD ou o IAU, já vou te mostrar como é que você pode ter acesso a eles aí, como é que você poderia investir, né, neles no Brasil e no mundo. Então, aqui você percebe os bancos centrais aumentando a compra de ouro deles de forma absurda. Então, por que ouro? O que você precisa se lembrar é que até 1970 e poucos ali, o dólar, por exemplo, ele era lastreado em ouro. Então, até 1971, quando o Nixon surtou ali, o dólar ainda tinha o lastro em ouro. Então, você poderia pegar uma nota de dólar e poderia trocar por ouro. Os países, depois do acordo de Bretton Woods, que rolou aí, depois pode pesquisar sobre isso, senão a gente vai ficar uma aula extensa de história aqui. Depois do acordo de Bretton Woods, os países todos aderiram o dólar como moeda. Por quê? Porque o dólar era lastreado em ouro. Só que os Estados Unidos, na verdade, estava de engodo. Havia um engodo nos papéis. Eles estavam inventando que tinham lastro em ouro, mas não tinha, objetivamente. Então, eles já estavam imprimindo muito mais dinheiro do que deveria ali na economia. Quando os países começaram a querer resgatar o dinheiro deles, falaram assim, ó, o ouro, né? Vamos pegar o ouro. Os Estados Unidos falaram, não, acabou, gente. Tem laço mais não, partiu, galera. A gente agora tá lastreando em cuspe mesmo. Quem quiser um cuspe aí, a gente dá uma cusparada, fora isso não tem mais. E aí parou de ter o lastro em ouro. Quando isso aconteceu, a gente teve a primeira explosão do preço do ouro. Por quê? Porque a galera que tinha grana falou, meu Deus, meu dinheiro que tava em dólar, que eu achei que tava em ouro, não tava. Aí você vê aqui, ó, a partir de 71, então, ó,
aqui é 76, tarará. A partir de 71, a gente começa a ter, 1970, a gente começa a ter um salto, ó. Em 80, a gente tem um grande salto de ouro. E a partir daqui, você vai reparar uma coisa. Toda vez que tem uma crise, pega aqui 2008, por exemplo, toda vez que tem uma crise, você vai ver o dinheiro do mundo fugindo para ouro, ó lá. Ó, 2008, puf. Aí você vem, ó, o dinheiro do mundo depois da crise de 2008, que foi o subprime, né? Então você vai ver o dinheiro subindo ali novamente. Então toda vez tem uma crise. E aí a última vez em 2020. Olha para onde foi o ouro da última vez. E aí a gente tá nessa agora. E agora, novamente, começou a subir o preço do ouro. Por quê? Porque os bilionários, os milionários, todo mundo que tem dinheiro a ser preservado, esse pessoal vai migrando pro ouro ali. Ele pega o dinheiro dele e coloca todo em ouro. Então, Raul, se eu quero me proteger, se eu quero proteger o meu dinheiro num momento de crise violentíssima dessa, eu deveria fazer como os bancos centrais? Eu deveria pegar ali meu dinheiro e colocar em ouro? O que vocês acham? Acho que faz sentido. É uma boa, né? Se os bancos centrais do mundo, os homens mais ricos do mundo e os poderosos pegam o dinheiro deles e convertem em ouro, porque a gente tem essa crença, desde lá da necrópole de Varna, o ouro é utilizado pela espécie humana 4.000 anos antes de Cristo, a gente já tem pessoas sendo enterradas com ouro, é um metal que a gente sempre deu valor, mesmo antes dele ter uma utilidade prática, mesmo como um adorno, né? Hoje em dia o ouro não é mais adorno, hoje em dia o ouro tem um uso prático, tem um uso na tecnologia, tem diversos usos, mas o ouro, ele vale o próprio peso em ouro, né? Ele tem essa habilidade ali, ele vale muito dinheiro e vale em qualquer lugar, é facilmente trocável, é aceito globalmente, então ele é uma reserva de valor fundamental. Só que aqui tem um ponto. Quando a gente está falando de proteger o nosso patrimônio, a gente está falando de ganhar mais dinheiro ou de conservar o valor que a gente tem? Conservar o valor. Conservar o valor. Se você não é um bilionário, não é um homem extremamente rico, não tem um grande patrimônio, você vai conservar o valor do quê, menino? Vai conservar o valor do quê? Você vai conservar o valor dos seus 100 reais? Não faz sentido. Ah, Raul, eu tenho 10 milhões, 20 milhões de reais. Não faz sentido você mover seu patrimônio inteiro para ouro, porque nas crises também apresentam-se as grandes oportunidades para que você compre mais barato. Se vai existir uma crise, se vai ter uma crise de petróleo, se a inflação vai tomar de conta, etc. Se você já é muito rico, pode fazer sentido você ter uma exposição a ouro. Raul, quanto que é o ideal de uma exposição de protetiva a ouro? Uns 10% do seu patrimônio. Não precisa vender suas ações, nada. Pega 10% ali e aloca em ouro. Aquele 10% ele vai subir, né? Ele corrige acima da inflação e ele vai ter a capacidade de conservar o valor do seu dinheiro. Então aqui, inclusive, tem esse estudo do Jeremy Siegel, autor do livro Ações para o Longo Prazo, né? Stocks for the Long Run. Então você consegue ver aqui as ações têm um retorno fora inflação, tá? De 6,6% ao ano, fora inflação, isso é muito interessante, aqui colocações de modo geral. Então, se você tivesse $1 em 1802 e tivesse vivido até 2000 e pouco, você teria $704 mil, $1 só virou $704 mil em ações, impressionante, né? Impressionante mesmo. As bonds aqui, que seria bonds e bills, né? Equivalente à renda fixa americana ali, igual a gente tem no Brasil, Tesouro, a CDB, etc. Então, bonds e bills, ele mostra ali que elas retornaram 3,6% e 2,7% ao ano livre, isso aqui é muito interessante, livre de tudo, né? Só ali realmente a valorização. Então o único dólar teria se transformado em $1.778, faz muita diferença também. Em bills, $281, em ouro, 4,52. Então ao longo dos últimos, 200 anos praticamente, o ouro, ele se manteve? Sim. Ele conseguiu ganhar algum valor? Conseguiu. Mas ele foi expressivo o ganho dele? É claro que não, porque o ouro é o custo que você está pagando pela proteção. Ele é como se fosse um seguro. Carregar ouro no seu portfólio, ele é ideal para quando você tem dinheiro. Quem tem dinheiro, o maior medo não é deixar de ganhar dinheiro. O maior medo é perder o dinheiro que já conquistou. Então, isso aqui, o ouro, ele é como se fosse sua esposa. O maior medo é perder. Você não tem como ganhar outra, necessariamente, né? Você tem que manter sua esposa por longo prazo. Você está tentando manter o casamento por longo prazo. Você não tá tentando arrumar outra esposa. Você não tá tentando fazer ela se valorizar. Né? Ou pelo menos não deveria, né? Mas você tá tentando não perder o valor. Você já conquistou aquela mulher ali, a mãe de seus filhos, né? Ou o seu marido. O negócio é tentar conservar. O máximo de conservar possível, que a velhice vai pegar todos nós. Mas a gente vai tentar conservar aquela pessoa ali bonitinha pra gente poder ficar com ela pro resto da vida. Agora, esse é o ponto. Em dinheiro mesmo, virou 5 centavos de dólar. Então, o dinheiro ele se desvaloriza. Então, ele tem essa proteção. Mas não faz sentido para você, pequeno investidor, você ficar, onde que eu vou me proteger da crise? Proteger o quê? Quem não tem muito, não tem o que ser protegido. Aí, você, pelo contrário, você pode aproveitar esses grandes movimentos, onde as ações provavelmente vão cair, se desenha uma crise daqui a pouco, não estou sendo profeta do apocalipse, é a realidade. Se o petróleo muda de preço, a inflação vem um pouco mais forte, se o mundo entra em crise, o dinheiro ele sai dos mercados financeiros e vai, o dinheiro grosso do dinheiro, ele vai para ouro, ele vai para alternativas menos perigosas e até para países menos perigosos. Então, aqueles países que não estão diretamente envolvidos nos conflitos, normalmente eles podem até se beneficiar. É o caso do Brasil. Ou países, por exemplo, igual o nosso também, que muito comoditizado, o que a gente vende tem consumo, né? É claro, a gente vai ser prejudicado no minério, etc., mas a gente alimenta o mundo. Vamos parar de comprar carne por causa da crise? Pelo contrário, talvez comprem mais, né? Então, o preço dessas coisas pode se tornar mais interessante. Aquilo que é fundamental. E aí, nesse momento, é que você tem que pensar, o que é fundamental para a existência do ser humano? Comida, energia elétrica,
água. Tudo isso se tornam investimentos que são protetivos na sua carteira. Raul, mas não pode ser que caia? Pode ser que caia a cotação. Só que aí você vai conseguir comprar mais, vai fazer os seus investimentos ali e você vai estar preparado para a crise. Não inventa de seguir diquinha de gente doida, fala, vamos vender tudo, colocar em ouro, porque aqui você está vendo que, cara, pode até ter uma valorização nesse período de crise. Só que isso não vai durar para a vida toda. Isso não vai ser uma coisa que do nada você vai ficar rico porque você montou uma posição em ouro. Não existe isso. O ouro ele cresce, mostrei para vocês aqui, realmente, em períodos de crise, volto a falar aqui no gráfico, você consegue ver grandes períodos e grandes evoluções do preço do ouro, mas mesmo assim isso aqui não é suficiente para deixar ninguém rico quando a gente olha para o longo prazo, que é o nosso jogo. A gente está aqui para jogar o jogo longo prazo, para construir patrimônio. Isso aqui não vai fazer diferença. Não se deixe encantar, né, pelos sussurros de medo das pessoas, pelo pavor, sei lá o quê. Raul, mas e se o mundo acabar? E se saírem arrumando bomba a todo lado? Aí, amigo, o menor problema que a gente tem é o dinheiro que a gente perdeu de mercado financeiro, porque se o mundo acabar, a gente morre. E aí não tem problema, né? E aí, nesse caso, você não perdeu absolutamente nada. Enquanto não existe essa situação, as coisas básicas, elas vão continuar existindo. Então, elas vão continuar ali, elas vão continuar sendo funcionais. Empresas que vendem serviços básicos, elas vão continuar sendo úteis. Então, foca na sua carteira. Energia elétrica, saneamento, né? Alimentos, esse tipo de indústria, vai para esse lugar. Se você encontrou boas empresas nesses setores, vai, motores ali, você sabe que vai funcionar. Tem coisa que o mundo não deixa de usar porque está em crise, gente. Então, a gente tem que focar nessas coisas e sua carteira deveria ser sempre assim, porque se tem uma coisa que o mundo nunca foi pacífico. O mundo está sempre em crise, sempre em conflitos, né? A Bolsa de Valores já existia muito antes da Segunda Guerra Mundial, muito antes da Primeira Guerra Mundial, e não existia antes do conflito da Palestina com Israel, não, porque aquela região ali só, Raul, mas desde 1948, mais ou menos, né? Porque antes disso, muito antes, já tem milhares de anos daquela crise ali, então eu não acredito que essa crise vá alastrar, a não ser que realmente façam um absurdo que seria um ataque ali em Paris, né? Aí a coisa pode realmente se alastrar, aí a economia realmente pode entrar num colapso, porque a Europa já não tá bem, os Estados Unidos já não tá bem, mas se uma situação dessa acontece, afeta todo mundo, afeta a Europa, afeta os Estados Unidos e afeta a gente, porque a gente é o dentinho de leão, sabe aquele negócio? O povo sopra, a gente voa, esparrama pra tudo quanto é lado. Então, vamos tentar manter focado nisso. Agora, se você quiser aprender a proteger o seu patrimônio de forma sólida, que quando vier uma crise ele cresça, fazer uma carteira antifrágil, se você quiser fazer isso, eu posso te ensinar em apenas 8 semanas. Você vai lá, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, tá? Vai aqui, clica no botão Faça sua análise de perfil. Na hora que você clicar aqui, responda essas perguntas com honestidade, responda cada uma delas, me conta como é que tá a sua vida financeira. De verdade, não tem por que mentir pra mim aqui. Se a UVP for pra você, você vai concluir isso aqui, uma especialista vai falar com você, vai te chamar, né, no WhatsApp, a gente chama cada pessoa, conversa com cada pessoa. Se essa pessoa te disser, olha, a UVP é pra você, funciona, você vai ser aprovado nesse processo seletivo e você vai vir aqui fazer aula com a gente na UVP. Por que tem um processo, Raul? Todo mundo só clica no botão, sai comprando, porque a UVP tem um compromisso que ninguém mais tem. Se você não aprender a investir depois de concluir a UVP, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu sei que esse compromisso parece mentiroso, que parece lá o quê, mas é a mais pura verdade. Olha aqui, ó. Pode ir lá no nosso Reclame Aqui. Não tem ninguém que reclama da UVP. Nunca ninguém abriu a boca para falar um A da UVP. Por quê? Porque a gente é a única escola de investimento realmente honesta que oferece seu dinheiro de volta depois da emissão do certificado. Não é garantia de 7 dias, sei lá o quê. Não tem 1000 letras miúdas falando isso ou aquilo, não. É de verdade. É assim, ó. Cara, concluiu a UVP, não ficou satisfeito, não aprendeu, não funcionou para você, devolvo 100% do seu dinheiro. Você só tem a ganhar, não tem nada que você pode perder. O risco é todo meu e é por isso que eu me coloco aqui para vocês e você pode ver nos comentários, sempre tem gente falando que fez a UVP e o quanto foi legal para essas pessoas. Agora, foi lá, fez a matrícula, o que que faz? Espera, às vezes a fila tá um pouco extensa, a gente vai atendendo todo mundo ali e vai chegar até você, tá? Vai lá agora. Raul, eu te conheci agora, pode ir lá, cara, vai na confiança, eu tô te falando. É 100% do dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Não é conversinha de coach de internet, não. Papo reto. Tá? E o negócio é o seguinte, para você que chegou até aqui, um comentário seu tem que ter o que hoje? O que você vai utilizar para se proteger da crise? Qual que é o melhor investimento que você considera para se proteger da crise? É isso. O vencedor do último vídeo foi essa pessoa aqui. E tchau!